Dia 12 de dezembro foi o Dia Mundial da Deglutição. E é um dia de conscientização sobre o processo de deglutição, as suas alterações, que a gente chama de disfagia, e também a gente aproveitou para falar um pouco sobre a atualização das manobras de engasgo. Hoje eu vou fazer alguns vídeos para explicar na prática como é que a gente faz isso. Então, primeiro, só para a gente retomar, aqui está representado um alimento, ou água, ou saliva. Essa região aqui, então, é da boca, a gente está olhando aqui de lado. Essa aqui é a via respiratória. Aqui está a região das pregas vocais e esse aqui é um órgão que chama laringe. Tudo isso é garganta. Então, a garganta a gente tem a faringe e tem a laringe que fica aqui no meio. Aqui é a via digestiva. Então, aqui é o esôfago que fica fechado e vai se abrir somente no processo de deglutição. Então, quando a gente vai engolir, o alimento vai chegando na garganta e a via respiratória ela se fecha para proteger o pulmão e o alimento vai ali para a via digestiva. E por que a gente engasga? O que acontece então? Então, naquele outro vídeo eu estava mostrando, né, essa imagem aqui, lateralmente. Então, agora a gente vai ver o exame que a gente faz aqui no consultório, que a gente vai passar uma câmera e a gente vai ter essa visão aqui de cima. Então, nesse vídeo aqui, nessa imagem, a gente está vendo justamente a garganta por cima. Aqui a gente tem a língua, né, a cavidade oral. Essa aqui é a laringe. Então, esse aqui é um órgão que vai nos proteger para não deixar que nada caia ali no pulmão. Então, essa parte só para passar ar. E a via digestiva, ela tá aqui atrás, aqui tá o esôfago, ele fica fechado e somente quando a gente engole é que a laringe então vai se fechar e o esôfago vai abrir. Quando a gente tem um engasgo é porque o alimento, a saliva, um líquido ou algum corpo estranho, ou seja, algum brinquedo, né, algum caroço, alguma coisa, chega nessa região e tampa a respiração. Então, é isso que a gente tem que ter em mente para a gente poder saber, então, o que a gente vai fazer para salvar a vida da pessoa. Então, a pessoa está com algum objeto, né, ou algum alimento aqui tampando a via respiratória. Então, a primeira coisa é a gente diferenciar a asfixia parcial da asfixia total. Esse é um ponto muito importante. Então, na asfixia parcial, a vítima consegue ainda respirar um pouquinho, emitir alguns sons, consegue tossir, a vítima está consciente. Nesse caso, a gente não deve oferecer água para tomar, não deve oferecer nenhum tipo de alimento e a gente não deve começar as manobras. Então, nesse caso, a pessoa está conseguindo tossir, ela consegue emitir ainda alguns sons, a gente vai acalmar a pessoa, vai pedir para respirar devagar e fazer uma tosse com força. Então, se é criança ou se é adulto ou um idoso, a gente identifica a asfixia parcial, verifica que a pessoa então está consciente, consegue emitir alguns sons, consegue tossir, aí a gente vai só acalmar e ajudar a pessoa a respirar devagar e tossir com força. Agora, na asfixia total, a vítima ela não está conseguindo respirar, ela não consegue tossir, ela não consegue emitir sons. Numa criança mais velha, ou no paciente adulto ou idoso, vai ter aquele sinal universal da pessoa levar a mão na garganta. Já num bebê menor de 1 ano, a gente identifica, vendo que a criança está sem conseguir emitir som, sem conseguir chorar, sem conseguir tossir, a criança pode começar a ficar inclusive arroxeada. Então, o que a gente chama de cianose, a boca pode ficar até um pouco arroxeada. Identificando uma asfixia total numa criança menor de 1 ano, o que a gente tem que fazer? A gente pega a criança, a cabeça tem que ficar numa posição mais abaixo, tá? Mais para baixo do resto do corpo. E aí, no geral, a gente coloca um dos dedos aqui dentro da boca da criança para poder deixá-la aberta. E a gente deixa a cabeça mais baixa, apoia na perna e começa imediatamente com a manobra de fazer compressão aqui atrás. Então, a gente faz 5 batidas nas costas da criança. Depois a gente vira a criança ainda com a cabeça um pouco mais para baixo, verifica se tem algum corpo estranho ou alimento na boca. Somente se a gente estiver visualizando é que a gente vai fazer a retirada. Nunca introduza o dedo tentando retirar se você não estiver vendo o alimento ou o corpo estranho. E aí a gente segue com a manobra de compressão torácica.
Na criança menor de 1 ano, a gente não deve fazer compressão abdominal pelo risco de lesão dos órgãos internos. Então, a gente faz compressão torácica, 1, 2, 3, 4, 5, e aí a gente volta e faz a batida nas costas. E aí a gente vai alternando 5 nas costas e aí 5 compressões torácicas. A gente vai repetir esse ciclo até que o corpo estranho ou o alimento saia, ou se a gente identifica que a criança desmaiou. Então, se a vítima estiver inconsciente, a gente para essa manobra e aí a gente chama ou o SAMU ou os bombeiros. Então, tem que ter gravado no celular, na parede de casa, 192 SAMU, 193 bombeiros. A gente pede ajuda, se tiver outra pessoa, peça para essa pessoa fazer a chamada da emergência e a gente começa então com as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Nessa ressuscitação, a gente deve colocar o bebê numa superfície, então, numa superfície lisa, né? Ou pode ser no chão, pode ser numa mesa, e aí a gente vai fazer a manobra de ressuscitação cardiopulmonar com as compressões torácicas e as ventilações. E sempre verificando se tem, então, o objeto na boca, faz a ventilação se não tiver, e aí volta para as compressões, de novo faz a ventilação boca a boca. Então, no caso de asfixia total, em crianças acima de 1 ano, adultos ou idosos, a gente identifica, vendo que a pessoa não está conseguindo emitir sons, não consegue tossir, está em realmente uma asfixia, o sinal universal de levar as mãos aqui no pescoço. Então, identificando isso, a gente vai seguir colocando levemente o tronco da pessoa para frente, segue com 5 golpes nas costas, tá? Forte mesmo, para a gente poder ajudar a expulsar o corpo estranho ou o alimento que está ali tampando a respiração. E aí, depois desses 5 não conseguiu expelir, a gente vai seguir para 5 manobras de Helmut ou compressão abdominal. Essa manobra ela é feita pegando aqui no finalzinho do osso externo, um pouco acima do umbigo. A gente identifica esse ponto e aí, com um punho fechado e a outra mão aqui em cima, a gente vai fazer essa manobra de apertar o abdômen e subir. Quando a gente faz isso, a gente faz esse movimento como se fosse de um J. Então, comprime e sobe. A gente vai comprimir e subir 5 vezes. Depois disso, não conseguiu ainda expelir, o paciente ainda está em asfixia, a gente retorna para os 5 golpes nas costas e essas 5 manobras de Helmut. A gente segue essa sequência até que o paciente volte a respirar, consiga expelir. Caso o paciente entre numa parada, então se o paciente parar, ficar inconsciente, desmaiar, a gente tem que pedir ajuda, pede o socorro, ligar 192 ou 193, de preferência outra pessoa, ou no caso da pessoa sozinha, vai ligando enquanto coloca o paciente então deitado no chão e segue para as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, que a gente já explicou, 5 compressões daí no tórax, seguidas de 5 ventilações. Então essa já é a manobra de quando está em parada cardiorrespiratória. Então agora resumindo, a gente identifica a asfixia parcial, na qual o paciente, a pessoa, consegue emitir alguns sons, consegue tossir, aí a gente vai acalmar a pessoa, pedir para tossir com força. No caso de uma asfixia total, o paciente não consegue emitir sons, não consegue tossir, não consegue respirar e tem aquele sinal universal de colocar as mãos aqui no pescoço. Nesse caso, a gente vai seguir para os 5 golpes nas costas, seguidos de 5 manobras. Na criança menor de 1 ano, nas compressões no tórax, evitando sempre abdômen, e a partir de 1 ano, idosos, adultos, a gente segue para a manobra com compressão abdominal. Então, aquela manobra de Helmut que a gente abraça a pessoa por trás e faz a compressão no abdômen.
Lembrando que a gente tem 2 casos especiais, que é na paciente gestante ou nos pacientes obesos, porque a gente não vai conseguir abraçar a pessoa. Nesse caso, a gente vai fazer os 5 golpes nas costas e a compressão a gente vai fazer no tórax, tá? Então a gente não faz aqui no abdômen, da gestante ou do obeso, a gente vai fazer no tórax. Nesses casos, a gente vai repetindo os 5 golpes nas costas e as 5 manobras de compressão, seja abdominal ou torácica, e a gente vai repetindo isso até que a paciente consiga respirar, ou no caso, se o paciente vir a desmaiar, não tiver mais consciência, a gente vai ligar para 192, 193, chamar o socorro e para as manobras e começa então com as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, na qual a gente vai fazer compressões aqui no tórax e ventilação até o socorro chegar. Espero que vocês tenham aprendido um pouco. É muito importante que a gente assista várias vezes sobre isso, porque a gente tem que automatizar e saber realmente como agir numa situação de emergência que pode acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa.